Olá pessoal, tudo bem? Então eu vim mostrar para vocês a máquina simbólica Hieronymus e qual que é a utilização da máquina simbólica Hieronymus, né? Gente, a máquina simbólica Hieronymus, ao contrário de como as pessoas pensam, né? Teve gente que perguntou para mim a respeito da mesa radiônica, qual que seria a diferença, né? Porque eu também trabalho com mesa radiônica. A máquina simbólica Hieronymus é uma máquina desenvolvida por esse Thomas Hieronymus, né, dos Estados Unidos. Ele tinha uma máquina mesmo física e conforme os estudos que ele foi desenvolvendo, ele acabou desenvolvendo essa máquina simbólica porque ele descobriu que funcionava apenas com os elementos simbólicos, não sendo necessária a máquina física. Então, o que se consiste a máquina simbólica Hieronymus? Ela é uma máquina que existem elementos gráficos, né? Onde você vai colocar o seu objetivo, o testemunho, aqui no caso, o objetivo você vai colocar aqui no sensor tátil, o objetivo, o testemunho, que é para quem vai estar sendo direcionado aquele trabalho. Você tem um sintonizador de frequência, que é esse dial que está aqui no centro. Você pode ver que isso aqui gira, tá vendo? A máquina é a única parte móvel da máquina, que é o dial para você sintonizar a frequência, tá? Deixar aqui no zero. E você tem a bateria, aqui no caso, tá? A bateria é onde você vai colocar um sistema gráfico que simboliza algo que vai dar energia para a máquina, que vai ativar a máquina, certo? E no caso aqui dessa máquina que eu desenvolvi, que eu atualizei, eu coloquei aqui também um indicador de tempo. Por quê? Porque a máquina, quando você faz um trabalho nela, você tem que deixar ela montada por um tempo. Então você vai pesquisar esse tempo. A gente vai mostrar aqui ou através do sensor tátil ou através do pêndulo, né? Através da radiestesia. Não, então a gente tem aqui o pêndulo. Então você pode pesquisar através do pêndulo também. Então, gente, é o seguinte: a máquina simbólica Hieronymus, ela tem o objetivo de fornecer para você uma ferramenta. Ela é uma ferramenta para você alcançar algum desejo seu, algum objetivo que você tenha para alcançar, né? Então vamos supor que esse objetivo pode ser tanto na área emocional, afetiva, material, né? Algum tipo de promoção no seu trabalho, ou uma coisa, um imóvel que você queira conquistar, enfim, qualquer coisa que você queira, que você deseja atrair para sua vida, então você vai utilizar essa máquina para fazer isso. Então, eu vou colocar como exemplo eu mesmo, né? Então, aqui, Leverton, certo? Leverton Martins. Vou escrever aqui o testemunho para vocês verem. Martins. A minha data de aniversário, certo? Ótimo. Eu simplesmente vou colocar aqui o objetivo é para mim, tá? Então vamos supor, gente, que eu quero fazer um trabalho, aqui no caso aqui, por exemplo, eu desejo fazer algo para alcançar algum bem material. Por exemplo, eu vou colocar aqui a minha casa. Eu moro com a minha família, mas eu quero ter a minha casa própria. Então eu vou colocar aqui casa própria. Vou escrever aqui do lado aqui, ó, casa própria. E vou deixar aqui no sensor tátil, tá? Aqui que vai ser a parte do sensor tátil, tá? Mas o que vai acontecer? Eu já tenho um testemunho, tenho sensor tátil. Você tem que colocar na máquina algum sistema que simboliza uma energia, que vai energizar a bateria, a bateria aqui, certo? Então você pode escrever simplesmente também no papelzinho bateria ou pilha, por exemplo. Vou escrever aqui pilha aqui, tá? Vou escrever pilha alcalina. E
e posso colocar aqui. Ou eu posso utilizar, por exemplo, um cristal aqui, ó, que simboliza algo. Esse cristal pode ser utilizado aqui, né, nesse campo para energizar a máquina, ou também ele pode ser utilizado aqui, tá? Então vamos, nesse momento aqui, eu vou deixar aqui só a pilha mesmo, tá? Ou você pode pegar uma pilha mesmo, literalmente, e colocar aqui aquelas pilhazinhas redondinhas, uma pilha normal, uma bateria, deixa aquela em pé, que é a que está simbolizando, que está energizando a máquina, certo? E aí, gente, o que acontece? Eu já tenho o meu testemunho aqui, e eu vou fazer vou sintonizar a frequência, tá? Do meu testemunho. Então, como é que eu vou sintonizar a frequência desse testemunho? Eu vou simplesmente ir girando o dial. Você vê aqui que tem um sensor tátil, certo? Vou deixar essa casa própria do lado aqui por enquanto, aqui mais para cima. É o sensor tátil. O que eu vou fazer? Eu vou girando o dial e vou fazendo uma fricção com o dedo, ó. O que vai acontecer? Quando o seu dedo começar a agarrar aqui na mesa, perdão, aqui na máquina, significa que aquela é a sintonia que você alcançou do testemunho. Por exemplo, aqui, ó. Eu estou girando, 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 ainda não alcancei a frequência. Vamos supor que chegou no 100 e não alcançou a frequência. Você continua girando ao revés. Vai retornando até encontrar a frequência. Por exemplo, aqui no caso, aqui, ó, o meu dedo parou aqui, ó, não está indo mais. Então, aqui no caso, deu entre os 55 e 60, certo? Então, essa é a frequência. Então, eu deixo aqui, é a frequência. Essa é a frequência do meu testemunho. Ótimo. Então, o meu testemunho está frequenciado aqui nessa frequência, certo? Maravilha. O que eu vou fazer agora? Vou achar a frequência do meu objetivo. Como que eu faço a frequência do meu objetivo? Aqui é a casa própria. Eu volto novamente lá no zero. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso voltar ou simplesmente continuar aqui também, tá certo, gente? Vamos supor que estava aqui já, eu vou entre 55 e 60. Eu vou continuar aqui então, tá? Para me achar a frequência do sensor tátil aqui, no sensor tátil do meu objetivo. Aqui no caso aqui, gente, ele já agarrou aqui entre o 85 e 90. Aqui no caso seria 87,5 mais ou menos, tá? Porque aqui entre assim do meio que seria 85, a metade seria 82,5, então aqui seria 87,5. Então aqui, ó, é a frequência do objetivo, certo? Então o que vai acontecer, gente? Uma vez que você achou a frequência do testemunho, achou a frequência do objetivo, eu vou pesquisar o tempo. Aqui eu tenho dias, horas e minutos. Eu posso pesquisar esse tempo friccionando. Por exemplo, eu vou fazer a pergunta aqui: é dias, é horas ou é minutos? É dias? E vou friccionando. Ele não está pegando. É horas? Não está pegando. É minutos? Ele está pegando. Ó, meu dedo não consegue girar. Então, eu sei que é minutos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu posso perguntar aqui, tá vendo? Que tem entre 0, 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutos, que seria uma hora. Então, eu vou perguntar: 10, 5, perdão, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ó, no 30, pode ver que deu uma agarrada aqui. Então, eu sei que eu vou ter que deixar esse meu trabalho pronto, esse trabalho aqui nessa máquina, por 30 minutos. Entendeu? Eu tenho que deixar 30 minutos. Mas eu posso perguntar, 30 minutos hoje, mas eu tenho que deixar esse trabalho 30 minutos por quantos dias? Por exemplo, aqui eu tenho dias aqui, tá vendo? Eu tenho que deixar por quantos dias? Um dia, por exemplo, é um dia, 3 dias?
Entendeu? Então eu vou fazendo dessa forma. Por exemplo, aqui eu vou perguntar quantos dias. É um dia? É 3 dias? É 5? Ó, o 5 já parou aqui. Quer dizer que durante 5 dias eu vou ter que deixar esse trabalho aqui por 30 minutos. Entendeu, gente? Então é assim que você faz. Então vamos supor que eu deixei aqui o testemunho de casa própria. Eu posso deixar aqui junto um quartzo verde, por exemplo, que significa cura nas emoções, cura na parte, por exemplo, é como se eu estivesse trazendo a cura para a parte financeira para conseguir a casa própria. Um citrino, por exemplo, para trazer prosperidade, entendeu? Ou até mesmo aqui, deixar aqui por exemplo, um cristal que é para potencializar o trabalho, entendeu, gente? E é isso. O que vai acontecer? Eu posso simplesmente, com isso aqui, estar energizando a máquina com esse testemunho energético aqui, né, com esse testemunho de um sistema energizador, ou eu posso estar utilizando o pêndulo também. Através do pêndulo, por exemplo, eu deixo ele girando e dessa forma eu estou ativando o trabalho na máquina, certo? Ao fazer isso, o trabalho está ativado. Eu posso deixar por 30 minutos, por exemplo, e dando uns 30 minutos eu tiro, no outro dia eu deixo mais 30 minutos, e assim durante 5 dias, que foi o tempo que apareceu aqui para mim, certo? Então, assim, essa pesquisa que eu fiz aqui do tempo, por exemplo, eu poderia ter feito aqui, ó, radiestesicamente, né? Por exemplo, a própria frequência, eu posso estar girando a frequência aqui, e no acompanhamento de esse horário, ele estaria mostrando a frequência também. E aqui a mesma forma. Eu poderia estar falando 3, 5, 5 girou horário. Então a frequência é 5. Por exemplo, aqui 0, 10, 20, 30. 30 girou o pêndulo horário. Então eu posso fazer essa pesquisa através do sensor tátil ou através da radiestesia, tá bom, gente? E é isso. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Lembrando a vocês, eu vou desmontar aqui agora, tá? Lembrando a vocês que a máquina simbólica Hieronymus, eu tenho ela em 3 versões. Eu tenho ela nessa versão azul, com fundo com os conectores pretos, né? Tem essa azul com os conectores dourados e tem ela tradicional preto e branco, que nesse momento eu não tenho para mostrar para vocês porque ela já foi vendida, tá bom, gente? Então é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.